resanga com a força de uma tormenta, a trança de um laço que nossa história sustenta. No mate todo o calor de um abraço, de guria pra guria. Boa tarde, gente. Estamos aqui então em mais um episódio do podcast De Guria pra Guria. Eu sou a Linda Santos, sempre junto com a minha parceira Cláudia Pacheco. E hoje a gente traz uma guria flor de especial, que vem lá da Serra, mas que tem uma trajetória rica também para compartilhar com a gente, né, Cláudia? Pois então, boa tarde, gente linda. Mais um podcast de Guria pra Guria, né? Todos os sábados, às 1h30 pelo nosso canal do YouTube. Sigam as nossas redes sociais, né? Acompanhem, que a gente está sempre nos eventos aí com a mulherada, enfim. E como disse a Linda, hoje a gente tem primeiramente ela é nossa patrocinadora, né? Ela hoje é nossa, apoiando, né, o podcast de Guria pra Guria. Uma mulher da Serra, uma mulher campeira, que ama a nossa cultura. Advogada, né? Empreendedora. Não, ela é muitas coisas, ela tem várias facetas, né? 28 aninhos, mas já tem uma rica trajetória. E hoje ela está aqui conosco para falar sobre a marca dela, né? Ela tem uma marca, que é a nossa patrocinadora, que é a Estampa Matreira, né? De Flores da Cunha. A loja é online, mas a nossa querida convidada de hoje é Júlia Pradella. Seja muito bem-vinda, querida. Olá, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Desde que conheci o podcast, eu disse, um dia eu vou ter que dar uma passadinha por lá. Com certeza. Conversando, e aí? Júlia, conta pra nós, quem é a Júlia, da onde veio, onde tu nasceu, como foi a tua infância, qual é a essência da Júlia? Então, eu sou Júlia Pradella, neta do Horácio, da Aurora, filha da Naura, irmã do João. E sempre trago isso na minha fala porque acredito que a gente não é nada sem as nossas raízes, sem as pessoas que nos apoiaram por toda essa caminhada. Então, eu tenho 28 anos, sou florense, né, natural de Flores da Cunha. E hoje sou advogada já há 6 anos. Me formei com 21 anos. Novinha! Bem novinha. Qual é se formou lá por Flores da Cunha ou Em Caxias? Na Universidade de Caxias do Sul, na UX. Isso aí. Então eu morei em Flores da Cunha até os meus 6 anos de idade. Aí depois nós nos mudamos pra Bahia, na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Olha só! Virou baiana? Morei lá até os meus 12 anos. Foi mais ou menos até os 12, 13 anos. E aí nós retornamos para casa porque lá na Bahia a escolaridade era algo muito difícil na época, então faltavam muitos professores. E minha mãe sempre disse que educação em casa, né, a gente sempre iria ter, então o que precisasse fazer para que a gente tivesse então uma instrução escolar boa seria feito. Então nós retornamos para Flores. E aí, então, eu terminei o ensino médio e aí comecei a cursar a faculdade de Direito na UX, então, em Caxias. Me formei em 4 anos na faculdade. Sim, porque os 4 anos, né? Os 4 anos do curso, né? Eles são em 5, na verdade, e eu me formei em 4. Né? Fiz um ano a menos, fiz mais disciplinas, isso porque eu tinha o FIES, o financiamento estudantil. E aí, então, o que acontece? Eu tinha muito medo de pagar juros. E aí eu disse, eu preciso acelerar isso e me formar de uma vez para que eu, né, não pague tanto juros disso. E aí, então, fiz essa faculdade de Direito e... qual é a tua especialização? Eu sou advogada trabalhista empresarial. Tenho especialização nessa área, mas hoje o meu escritório ele atende outras áreas também. Eu hoje sou sócia do Dr. Alexandre Tonin, que é um advogado, ele mora em Porto Alegre e conduz o nosso escritório de Porto Alegre, porque nós temos então em Caxias e temos escritório em Porto Alegre, que é o Tonin Advogados. E o Alexandre também sempre foi uma pessoa muito incentivadora, né, na minha carreira. No entanto, que eu fui secretária dele, iniciei no terceiro semestre, fui secretária dele.
e trabalhei com ele por um tempo. E aí depois então ele me convidou para fazer a sociedade, da qual a gente tem hoje, que é a Toninha Advogados. Quantos anos já de sociedade? Nós estamos indo pro 3º ano da nossa sociedade, mas a gente, né, trabalha aí juntos, tem uma trajetória já de 10 anos, onde eu fui secretária, onde eu fui auxiliar jurídico, depois a gente fez parcerias e aí depois firmamos a nossa sociedade, né, nessa área da parte da advocacia. E aí o que acontece? Desde pequena sempre vi meu avô pilchado em casa. Nós não somos de uma família extremamente tradicionalista, sabe? Onde, por exemplo, todas as pessoas da família cultivam esse tradicionalismo. Ele sempre foi cultivado pelo meu avô, o Horácio, que hoje tem 83 anos. Inclusive, hoje ele é patrão dos tropeiros, que é um piquete do qual a gente participa lá em Flores. E eu sempre vi ele, então, né, pilchado, e aí ia pra cidade, né, porque a gente morava no interior, ele ainda mora lá, e aí, então ele ia pra cidade, era sempre, né, a pilcha que botava, porque ia na cidade. Aí lá em Flores a gente tem uma igreja muito bela, que infelizmente pegou fogo, né, nos últimos dias, foi assim, bem triste. Mas ela era belíssima, agora será reconstruída com certeza. E nós temos então um campanário do lado, né? Uma torre do lado da igreja, que tem o relógio. E aí o meu avô, quando eu era pequena, então ele dizia assim, hoje é dia de ver o campanário. Então ele ia, né, tinha que ir bem vestido. Pra cidade, exatamente. E aí o meu avô sempre teve cavalo, sempre foi um negociador de cavalo incrível. Assim, a gente sempre dizia que ele comprava um cavalo, daí ele cuidava, deixava ele mais bonito. E já vendia. E aí já vendia, e era sempre assim. E aí eu me lembro quando eu chegava da escola, que eu era pequena, aí ele sempre tinha o cavalo encilhado na frente de casa, me colocava em cima e me puxava pela cordinha. E a gente ia então em todo o terreno lá e subia a escada e descia a escada. Mas assim, eu chegava da escola, aquele cavalo tinha que estar encilhado. Mas hoje tu anda a cavalo. Então, vamos chegar lá. Cavaleira, ó. E aí, então, nós tínhamos os desfiles, né, da cidade, 7 de setembro, né, e tudo mais, os desfiles que nós tínhamos. E aí eu sempre ia com ele. Tenho inúmeras fotos sentada na frente dele, né, de cavalo. Então, ele que foi a pessoa que incentivou, na maior parte, essa questão do tradicionalismo, né. E aí o tempo foi passando, a gente foi morar na Bahia. Obviamente que isso se perdeu um pouco, né, nesse tempo em que ficamos lá. Embora a cidade que eu tenha morado lá, que é Luiz Eduardo Magalhães, é uma cidade que tem muita gente do Rio Grande do Sul, do Paraná, Santa Catarina. É uma cidade bem gaúcha, tem um CTG bem grande também. Que legal. É bem legal. Vários artistas daqui já tocaram, né, lá. A cultura do Rio Grande do Sul ela é muito rica e ela se espalha, né? Eu digo que a cultura ela tá onde o gaúcho tá, né? Exatamente. Independente. Até outro dia eu fiz um vídeo no Instagram da Estampa Matreira, e já vou entrar também no assunto da estampa, mas falando justamente isso, que às vezes as pessoas acham que cultivar a tradição e ser gaúcho, tu precisa não ter um trabalho na cidade, digamos, né? E só então tá em cima do cavalo, no campo, lidando com o gado, ou dentro de um CTG, quando na verdade é muito além disso. Muito além disso, né? Ser gaúcho é uma coisa muito mais de essência do que de fato fazer alguma coisa, né? É bem isso. Então, isso eu carrego muito forte dentro de mim. E aí, a gente então morou na Bahia, né? Sempre ouvimos músicas gaúchas e tudo mais, mas de qualquer forma, isso se perdeu, né? De certa forma. E aí, então, nós retornamos pra Flores. E aí, o meu avô, então, sempre participou ali dos tropeiros. Ele é sócio fundador, é um grupo que existe há muitos anos. E aí, então, aquilo foi se reacendendo dentro de mim. E aí, eu vim há muitos anos já tentando convencer as pessoas de que montar uma loja de artigos gaúchos era algo muito rentável e muito bom, positivo. Mas eu ficava tentando convencer os outros, né? Ó, fulano, por que tu não abre? Ó, ciclano. Aí as pessoas, mas por que tu não abre? Eu dizia, não, mas eu já tenho um escritório, não dá, tem muita coisa pra fazer, não vai dar. E aí, então,
No início desse ano aqui, eu disse assim, não, mas se eu tô tentando convencer tanta gente a fazer isso aqui... É porque é pra mim. Que eu vou fazer. Vamos lá, vamos botar a cara. Isso aí. Aí, numa conversa entre amigos, surgiu o nome Estampa Matreira. Abri um Instagram. Eu já era um pouco familiarizada com essa parte de marketing, porque a gente faz dentro do nosso escritório, e eu sou uma das pessoas responsáveis por isso. Então, eu já estava um pouco familiarizada e isso contribuiu, com certeza. Abri, então, o Instagram da Estampa Matreira. Fui numa loja de atacado, comprei umas cuias, umas bombas, umas coisas assim. Eu disse, é agora. Vai começar assim. É assim que vai. E aí comecei a postar e tudo mais, comecei a vender assim um pouquinho, mas já vendendo, já divulgando. E aí aquilo foi tomando uma proporção. Aí então eu fiz essa parceria com as gurias da Stella Blue, lá de São Marcos. Então né, eu revendo as ruanas, as mantas, né, tudo ali que elas fazem, bombachas. E aí foi tomando uma proporção cada vez maior. E aí foi quando uma pessoa me disse assim, tá, mas tu que gosta de falar e tudo mais, pessoas se conectam com pessoas, né? Isso é algo que a gente já sabe. Então, deixar o Instagram apenas como uma vitrine de loja, às vezes não dá uma atratividade tão grande, porque não gera uma conexão. Não interage, né? Tu não interage. Tem que interagir com o teu público, daí é onde tem engajamento. Exatamente. E aí, então, eu comecei a fazer alguns vídeos falando sobre o tradicionalismo, falando sobre a boina, falando sobre... Aí é onde eu conheci ela. Exatamente, onde a gente começou a conversar ali no Instagram. Isso aí. E aí... eu fiz uma parceria bem legal com o Rafael Rigueira, que é guitarrista do Grupo Rodeio hoje, não sei se vocês o conhecem. Ele é aqui de São Leopoldo, né, inclusive. E isso aí. E aí ele então usa as nossas boinas, né, nos divulga, né, gosta muito. É a parceria, né? É a parceria. E aí a gente fez e aquilo começou, né, tomar uma proporção cada vez maior. Começa a dar um retorno. Começou a dar um retorno. Aí então abri um site de fato pra loja, né? Que é por aquele Nuvem Shop, não sei se já ouviram falar. Sim. Mas é um site que é divulgado pelo Joel J, né? Que é aquele enfim, produz um conteúdo bem bacana também. E aí, como já veio com essa certa indicação do Joel J, eu disse, não, vou me cadastrar aqui, vou fazer. E aí hoje a gente vende assim pra Paraná, Santa Catarina. Ainda não subimos o país, Brasil, mas, né? logo chegamos já ali. Mas assim, vendemos muito. Uma curiosidade muito grande é que as boinas são confeccionadas por mim e pela minha mãe, né? Eu vejo, tu mostra ali o videozinho, ela aqui, ó. Passo a passo. Exatamente. Porque aí, o que acontece? Eu aprendi a fazer crochê vendo a minha mãe fazer. E ela não fazia por hobby, ela fazia por necessidade. Porque o que acontece? Quando nós fomos morar na Bahia, eu tinha 6, 7 anos, o meu irmão era um bebê de 10 meses e a minha mãe, ela trabalhava num supermercado. Então, o que ela ganhava por mês não dava pra gente sustentar a casa, né? Eu não conheci o meu pai em vida, mas... ele sempre me pagou pensão alimentícia, mas isso que a gente fazia, pagava os planos de saúde, porque lá era um clima muito seco, então a gente tinha que cuidar, né, dessa parte, ter plano de saúde, e minha mãe tinha que sustentar a casa. E aí aquele salário não dava para aquele sustento, contínuo, né, e mais confortável também. Então ela fazia cortinas de crochê, tapetes imensos. E aí eu me lembro que eu ficava do lado incomodando até que ela me dava uma agulha, me dava uma linha e dizia, então vai fazendo as correntinhas. Mas fiz metros e metros de correntinha assim no crochê, né? E sem subir os pontos, ia só fazendo as correntinhas. E aí fui fazendo, até que um dia eu disse, não, vou começar a subir. Aí minha mãe me ensinou a próxima carreira. E assim foi indo. Até que eu vi um vídeo no YouTube sobre as boinas. Eu disse, não, vou fazer. Vou tentar. Ver. Essa aqui, inclusive, é a meu xodó. Ela foi... eu acredito que foi a primeira ou segunda boina que eu fiz. E amo ela de paixão. Ela é toda feia por dentro, porque ela é toda mal acabada. Porque eu nem sabia fazer o acabamento direito ainda. Mas tenho uma paixão por ela e como carrega muita história. Mas é a tua marca, né? Exatamente. E aí então surgiu a Estampa Matreira, né? Surgiu... Por que Estampa Matreira? Então,
matreiro é aquele bicho ligeiro, né? E aí a gente tava conversando, assim, numa roda de amigos, e aí me disseram assim, não, mas tu é muito ligeira, olha aí, tu tava tentando convencer as pessoas, daí tu Agora tu já lá foi. e tal. Mas tu também não confia muito nos outros pra fazer, tu gosta de ir lá e tu fazer as coisas, né? Aquela desconfiança e tal. Tu é muito matreira. E eu disse, tá aí o nome, Estampa Matreira. E aí surgiu, né, o nome Estampa Matreira, que ficou e Bem criativo, não? e as pessoas gostam bastante. Tem muita gente que confunde e fala estampa mateira, né? De Mateira. mate. Mas não e é aí matreira. tem que explicar, né? Tudo mais, mas E há foi. quanto tempo tem a loja já? A loja eu iniciei em janeiro, foi agora, no início desse ano de Olha, 2026. a floricultura também foi em Começando a ser... outubro. Recentemente. Recentemente, nós abraçando a causa com ela. Isso aí. Porque eu digo que, na verdade, negócios que nascem prontos já nascem tarde, né? Então, como eu acredito muito nisso e aprendi isso muito dentro da advocacia, porque se a gente vai esperar dentro da advocacia pra ter segurança total sobre aquilo que tu tá fazendo, tu nunca vai começar, porque o judiciário muda a todo momento, decisões conflitantes, processos iguais com decisões diferentes. Então, se tu vai esperar pra ter total segurança de fazer as coisas, tu não faz. Então eu acredito muito que negócios que nascem prontos é porque nasceram tarde. E eu acredito que esse aprimoramento, ele vem justamente de tu ouvir o teu cliente, entender o que ele busca. Eu iniciei um projeto agora, que é Mateando o Rio Grande. Eu também acompanho. Que eu tava conversando com a minha estagiária e eu olhei pra ela e disse assim, quantas cidades tem no Rio Grande do Sul? Aí fomos pesquisar, 497 cidades. Bastante. Aí a gente começou a conversar e eu disse, sabe o que eu acho muito engraçado? É que as pessoas de fora do Rio Grande do Sul acham que o gaúcho é todo igual, independente da região. Só que não. O gaúcho ali da serra, de onde eu venho, da fronteira. é totalmente diferente da fronteira. Das missões, central. Totalmente, né, do litoral. Então, assim, eu digo, nós, gaúchos da fronteira, nós temos toda uma veia italiana, alemã junto, né, no meu caso, italiana. Então, em casa, ali com o vô, a avó, a gente fala o dialeto italiano, né, conversa, assim. Então, existe um tradicionalismo, uma veia gaúcha muito forte, mas também existe uma raiz, uma outra influência, de onde a gente veio muito forte. E aí, isso a gente vê em todos os lugares. Agora eu fiz um vídeo, foi acho que semana passada, e recebi muitas críticas, inclusive, lá no vídeo, né? Tu te expõe, tu fica preparada. Exatamente. E o vídeo falava o seguinte: em janeiro de 2024 eu fui pro Alegrete fazer uma audiência. Tinha um cliente lá, fui fazer a audiência. E eu estava na casa do cliente, a gente estava numa roda ali com os vizinhos tomando mate. Eu sempre fui uma pessoa extremamente educada, assim, minha mãe sempre disse que educação é bom porque conserva os dentes no lugar. E aí, então, eu sempre fui extremamente educada, obrigado, com licença, por favor, pra tudo. E aí, sem nem pensar, tu tá tomando mate, tomei, obrigada que tu me serviu. Só que o que acontece? O obrigado significa que tu já não quer mais. Não quer mais. Só que aí o que acontece? Como eu disse assim, nesse vídeo os comentários são justamente assim. Todo gaúcho sabe que quando se diz obrigado é porque tu não quer mais o mate, né? E assim, como se fosse uma regra. Uma chuva de comentários. Ai, sério? E aí eu disse assim, engraçado, porque eu sou gaúcha, embora tenha só 28 anos, já tinha ouvido falar, com certeza, mas isso não era uma regra dentro da minha casa, entende? Então, aí eu fiz o vídeo dizendo, né, justamente que quando eu cheguei lá na roda, eu agradeci e nunca mais fui servida. Eu até fiquei meio assim, eu disse, por que não vão mais me dar uma folha de mate? Será que eu mexi na bomba? Fiz alguma coisa errada? Não, tu pegou, mexeu na bomba e entupiu o mate. Não, eu acho que o próximo não conseguiu nem tomar. E fiquei ali quieta, e aquilo ali ficou rodando e eu ali, bem quieta, né? Eu que também não vou pedir, né? Não sei porque não querem me dar mais. Vai pegar sapinho. E bem quieta.
E aí, enfim, aí o dono da casa me olhou e ele me disse, mas isso já tinha passado várias rodadas, assim. Aí ele me olha... Ele se deu conta. Ele me olhou e ele me disse assim, mas tu realmente vai tomar só um mate? Aí eu, não, eu queria mais um. Aí ele, não, é que tu agradeceu, tu não quer mais. E aí eu fiz esse vídeo, então, contando essa história. Esse caos. E as pessoas ali, ó, me descendo sarrafo nos comentários. Só que aí eu me dei conta o seguinte, porque eu tirei o trabalho de entrar nos perfis dessas pessoas que estavam ali fazendo esses comentários pra ver quem são. E sabe o que eu percebi? Nenhum deles tem um vídeo sequer no Instagram levando a cultura gaúcha adiante. Mas mas o discurso é muito bonito. Falando pras pessoas o que é ser gaúcho, o que é ter orgulho. Às vezes não tem nem uma foto de um mate de manhã, não tem nada. Não fazem absolutamente nada. E acabam sendo um desserviço, né? Porque daí só sabem criticar. Mas não contribuem pra nada. E aí eu cheguei numa conclusão de que um gaúcho que só entende do próprio costume e da própria raiz vale muito mais do que um que conhece o de todo o estado, mas não tem coragem de propagar. Não pratica, então eu acho muito mais bonito que a gente entre e propague essa cultura gaúcha da forma como a gente sabe, porque teve comentários até que diziam assim, ó, uma mulher botou assim, ó, essa gaúchinha deve ser Catarina. Até isso eu tive que ler. E aí eu disse assim, né, eu disse assim, gente, o gaúcho que conhece a própria raiz e fala sobre ela vale muito mais do que aquele que conhece tudo e não tem coragem de abrir a boca pra propagar esse conteúdo. E aí esse projeto Mateando o Rio Grande, ele vem justamente nessa veia de quando eu me dei conta que o gaúcho da serra não é o mesmo da fronteira, do litoral, dos campos de cima da serra. Até aqui, na verdade. Eu moro em Viamão e trabalho em Porto Alegre e os costumes são totalmente diferentes. Exato. Já. E é uma cidade vizinha, né? Metropolitana. É. Eu não vou agradecer o mate agora. Não. Se agradecer, a gente vai entender. Mas, Júlia, deve ser uma loucura pra ti administrar a tua carreira na advocacia, empreendedora e aí mais a criação de conteúdo, né? Como é que tu te organiza nessa loucura toda? Sabe que ontem tava conversando com um colega e ele me disse assim, o que tu ama mais? Advogar ou ser proprietária de Sampa Matreira? E eu disse pra ele que, na verdade, são amores totalmente diferentes. Porque a advocacia é algo que eu não largaria de mão de forma alguma, porque nasci pra isso. Sempre foi o teu sonho? Sempre foi o meu... Na verdade, não é nem que foi o meu sonho, mas quando eu descobri ele, porque eu ia fazer faculdade de recursos humanos, eu trabalhava numa loja de uniforme escolar, e o dono olhou pra mim e disse assim, Júlia, eu tinha 15 anos. Tu não vai fazer recursos humanos. Aí o nome dele era Darlan. Daí eu disse, mas por que, Darlan, que eu não vou fazer faculdade de recursos humanos? Aí ele me olhou e disse assim, porque não dá dinheiro. Tu vai fazer recursos humanos, tu vai ganhar um salário a vida inteira que a empresa vai te pagar e pronto. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu disse, tá, mas então eu vou fazer o quê? Aí ele vai fazer direito. Mas da onde? Eu disse, ninguém na minha família é advogado, não tem nenhum. Eu tenho uma prima lá em Luiz Eduardo Magalhães, formada em Direito, mas não é advogada. Que na verdade ela é esposa do meu primo. Então eu disse, mas não tem essa vivência. Não, tu vai sim, vai estudar e vai fazer. E aí comecei a fazer a tal da faculdade por total influência dele. E me apaixonei. Me apaixonei muito, muito pelo direito. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso abandonar quem eu sou, né? Eu não posso abandonar que eu não posso negar que eu amo estar num rodeio. A tua essência. Flores da Cunha, uma cidade de 30 mil e poucos habitantes, não foi uma e nem duas vezes que eu tava lá no bailão, dentro do rodeio, no bailão, e os clientes me encontram, mas doutora, como assim? Doutora tá aqui, tá aqui dançando com uma vaneira. É isso aí. Porque eu acho muito importante. Tem muita gente que tenta separar, né? Por exemplo, a Júlia profissional, advogada, a Júlia pessoa, a Júlia dentro da família. E eu não consigo enxergar isso. Eu acho que
indiferente de onde eu esteja, eu sempre sou a Júlia. Então eu levo isso muito forte dentro de mim. Então tu vai entrar no meu escritório de advocacia, tu vai ser servido com um chimarrão, porque lá tem mate pronto todos os dias. Se tu me perguntar quem toma mate, sou eu, dentro do escritório. Mas tem o mate pronto sempre. E tu vai piochada também? Ou não? Piochada de bombacha, eu te digo que vou com as da Stella Blue, porque eu uso até de salto. Alfaiataria, Alfaiataria. Isso aqui, essas ruanas, tô sempre com Combina elas. sempre. O que eu não uso no escritório, por exemplo, é a boina, né? Ou algo mais, né? Assim, mais campeiro. Mais rústico, né? Isso. Mas assim, o bom dessas peças da Stella é que justamente tu pode usar onde vai. Até outro dia eu fiz uma foto que eu tava vestida de um jeito com a roupa dentro do escritório e com a depois mesma pro baile. roupa dentro do rodeio. Tu monta os looks, né? Dá pra Dentro fazer essas do combinações. rodeio, porque eu acho assim, né, a gente leva isso conosco, né, de uma forma, mas eu acredito muito assim nisso da gente levar quem a gente é pra independente do lugar que a gente esteja, né? É verdade. E a Assim gente como- fala muito também, né, na forma como a gente se veste. As pessoas se isso aí. identificam. Total. E É. onde tu vai no lugar que tu vai com a indumentária, as pessoas assim te olham com uma admiração. Tem aqueles que ficam assim, com aqueles olhares assim ai, que tu tá vestindo isso aqui, coisa e tal, mas a grande maioria é com um olhar de admiração, né? De ver principalmente mulheres, né? De bota, bombacha, boina, as ruanas, as mantas, né? Porque hoje, a mulher hoje usar bombacha, né? É uma evolução muito grande. Total. Porque ainda tem alguns lugares, enfim, homens, né? Até próprias mulheres que a mulher não pode usar a bombacha, que a mulher tem que usar vestido ou a saia campeira. Mas a gente sabe que não, que a mulherada tá aí usando as bombachas lindíssimas, que importa é a alfaiataria, né? A nossa referência é a Tubiana. A Tubiana, que é a nossa ai. parceira né? Que é a nossa patrocinadora também, né? Com as bombachas. Inclusive, hoje a gente tá de par de vaso, não aparece, né? Que também da Tubiana. Então, a bombacha, ela virou, é uma peça que compõe muitos looks dentro de um guarda-roupa. Tu pode usar com a bombacha, com a alpargata, com o salto, fica show. Mas aí a alfaiataria, né? Tá claro aqui, a de alfaiataria, porque a outra não dá pra fazer. A outra é uma mais outra campeira, proposta, né? Meio andar a cavalo, enfim, ali do dia a dia, né? Já a de alfaiataria, ela já é pra esse, compõe os teus looks aonde tu trabalha no teu escritório. Exatamente. E teve alguma dificuldade, assim, que tu achou que quase te fez desistir de empreender? Qual foi a parte mais difícil de criar a coragem e realmente colocar o teu plano em prática? Relacionado à estampa matreira, eu não enfrentei tantas dificuldades. Eu acho que as dificuldades da estampa matreira, elas foram mais relacionadas à minha crença sobre mim mesma, sobre as minhas capacidades, porque muitas vezes a gente se acha uma farsa, né? Digamos assim, tá, mas Eu consigo? eu não crio gado, como é que eu vou falar dentro do Instagram que, né, eu vou propagar isso, sabe, de que jeito? Então, às vezes a gente se questiona. E até entender que a gente é capaz de fazer aquilo, de se convencer, eu acho que essa foi a minha maior dificuldade dentro da estampa. Porque, como nunca foi a minha fonte de renda principal, então nunca foi algo que teve aquele peso do tem que dar certo ou tem que dar certo. Sim. Não tem a opção de não dar. Empreendedoras Exato. Tem aquilo ali, o foco é dar Isso aí. certo pra ser rentável. Isso aí, porque precisa comer, porque precisa Claro, morar, claro. porque precisa vestir. Então, a estampa, ela sempre teve essa leveza dentro da minha vida, né? Então, por isso que eu te digo assim, que não enfrentei tamanhas dificuldades. Dentro da advocacia, eu já enfrentei muita dificuldade, assim. Já sentei em mesa de audiência com um advogado mais velho, que me menosprezou por causa do número da minha OAB. Né? O número da minha OAB é 121.048. Hoje, eu acredito que deva ter passado os 150 mil advogados já dentro do estado do Rio Grande do Sul. Mas tu ainda senta na mesa de audiências com um advogado com OAB 30 mil e pouco. Então, Porque porque mais teve capacitado. um
boom muito forte, assim, teve muito advogado se formando nos últimos anos, então isso aumentou, né, expressivamente o número. Mas tu ainda senta na mesa de audiência de registros mais antigos. Com registro mais antigo. Então, que me menosprezou por meu registro ser mais atual, por ser mulher, por ser jovem advogada. Eu estive à frente da comissão da Jovem Advocacia, que é de Caxias do Sul, Flores da Cunha, São Marcos e Antônio Prado. Então, ali a gente via muitos relatos, né, dos jovens nesse sentido de serem menosprezados por número mais atual. Então, assim, isso foi uma das dificuldades. A própria dificuldade de ter um empreendimento que se pagasse, que a gente não tivesse que tirar dinheiro do bolso, até porque não tinha, né? Não tinha como tirar dinheiro do bolso. Essa não era uma opção. Não era uma opção, não tinha como pagar o aluguel do escritório com o dinheiro do bolso, porque o único do bolso era o do escritório. Né? E aí, então, e foi lindo, assim, entre trancos e barrancos. A minha advocacia, eu, assim, tenho um prazer enorme, um orgulho enorme de falar do meu sócio, do Alexandre, porque ele foi um incentivador, assim, não tenho nem palavras pra dizer tudo que ele já fez por mim, tudo que ele já me apoiou, já me ensinou e já me mostrou capacidades minhas que eu não enxergava. Então, eu digo assim que pra minimizar essas dificuldades, a gente tem que encontrar pessoas que consigam nos auxiliar. Até agora, dentro da estampa, o que eu vi assim, eu tô entrando aqui nesse meio, eu preciso contatar pessoas que já estão nesse meio. E aí surgiu o Rafael Rigueira. Eu disse, olha aí, uma pessoa que é totalmente, né, dentro desse meio tradicionalista, que canta a música gaúcha, que canta muito bem, né, que toca muito bem. E aí, então, tá lá divulgando, né, as nossas banhas. Pegar uma mulher? Também. Eu falei com a Lara. A Lara Rossato. Tem uma influência bem forte. Até já peguei o endereço dela, agora tenho que terminar a boina e mandar pra ela. Ela mora, né? Conversei com ela porque justamente a ideia é iniciar, né? Claro que a gente tá bem no início ainda, né? São agora 6 meses de empresa. Mas eu acho que o nosso crescimento, ele vem acompanhando a nossa capacidade, né? E quando eu digo a nós, eu me refiro a eu e minha mãe, porque embora a empresa seja minha, mas eu boto ela embaixo do braço e eu digo, tu vai vir junto. A mãe também que ajuda a confeccionar as boinas. As boinas, isso aí. Maravilhosa. Gente, a família é a estrutura, né? Total. É por isso que eu já iniciei dizendo, né? Eu sou neta do Horácio, da Aurora, porque... A referência é muito grande, é forte, é a tua base. E tu sabe, né, que estão ali pra te apoiar, pra te ajudar, pra te segurar, porque muitas vezes a gente acha que não consegue, mas eles estão aqui, não. Né? Pega na mão, fecha os olhinhos e vamos. É, isso aí. E se não der certo, volta pra casa, que a porta tá aberta. Eu acho que essa segurança que a gente tem, importante. Ela é... essencial, né? Exatamente. E olhando pra tua trajetória, assim, o que tu diria pra Júlia, que tava com medo de começar, de ingressar na advocacia, de dar o pontapé inicial na estampa? Eu diria assim, vai ser difícil, mas vai ser bonito demais o caminho. Então, só vai. Só vai. E faz exatamente tudo igual como tu fez. Porque... nada, assim, não teria um caminho mais rápido. Foi exatamente tudo como teve que ser, embora tenha sido rápido, porque, imagina, eu tenho 28 anos, já tenho 6 anos de experiência de advocacia. Tu é nova e tá já amadurecida. Já tenho um currículo forte, né, dentro da área. Né? Sócia do escritório. Pra mostrar que uma OAB recente não quer dizer nada. Pois é, exatamente. Isso mesmo. É a competência da pessoa. Né? É isso aí, é totalmente baseado em competência. Então eu diria isso, assim, vai ser difícil, vai chorar, é fácil, sou chorona, né? já engoli o choro aqui falando várias vezes. Mas nada é fácil, né? Nada, Nada é fácil, tem que pelear. É isso aí. Sabe? Nada cai do céu, vai a chuva. Mas tudo assim, ó, é levantar a cabeça, caiu, levanta e vamos de novo. Faz parte do tom, só não pode ficar no chão se lamentando. É isso aí. A vida segue, tu não tem assim, eu vou agora aqui, fecha o Não.
tem que enxugar o chorinho e vamos de novo. E seguir adiante. Claro, faz parte do nosso crescimento. Pra gente crescer profissionalmente, pessoalmente, enfim, tudo isso aí agrega, né, soma pra gente se fortalecer cada vez mais. E sabe que muitas vezes as pessoas me perguntam, né, o que tu falaria, por exemplo, para outras empreendedoras, né, alguma coisa relacionada a isso no Instagram, às vezes. Eu sempre digo assim que quem não é visto não é lembrado, independente de onde esteja e o que faça, sabe? E pessoas se conectam com pessoas. Então, dentro da Estampa Matreira, a minha opção por fazer estes outros vídeos, esse Mateando o Rio Grande, já tô na cidade 4. Qual é a cidade que tu já tá? Qual é que tu já fez? Eu fiz Flores, né? Iniciei por Flores. Aí fiz São Marcos, fiz Campestre da Serra. E agora, final de semana, eu estive em São Lourenço do Sul. Então, fiz lá em São Lourenço. E tô agora, indo, qual né? é a próxima? Tô indo. Mas tu sempre vai pessoalmente na cidade? Pessoalmente. Ah, que Ela legal. A ideia é ir lá e tomar um chimarrão na cidade. Por isso, o nome Mateando do Rio Grande. bacana. E qual é a próxima cidade? Então, a próxima cidade... Toda semana tu vai pra uma cidade. Às vezes a gente tira... Daí eu levo minha mãe, né? Que é o meu chaveiro. Aí a gente tira, por exemplo, um dia e aí passa nas cidades ali próximas, né? Pra não precisar e até por ser custoso, sim, né? claro. E tudo mais. A logística. Eu até disse assim, até que as cidades são próximas, ok, né? Mas O problema é Bagé- quando começa a se distanciar. Bagé- Eu tava indo pra São Lourenço, né? Aí eu vi lá a placa Chuí. Eu disse, vou ter que ir até lá. Uma hora vai. Passada lá. Eu ainda, se eu te disser que hoje é terça-feira, o meu vídeo tem que ser postado na sexta, eu ainda não gravei a próxima cidade, tô ainda pensando. E tava até pensando que agora eu vou voltar pra Serra e dar uma passadinha em algum lugar aqui e já conhecer, porque, por exemplo... Já tá aqui em São Leopoldo, Vem pra inclusive. São Grande, Leopoldo, Lomba Grande é lindo ali na Lomba Grande é Grande. show. Vem pra São Leopoldo, digo, né, tu passa São Sebastião do Caí, Bom Princípio, bababá. Isso. E a Ivoti, gente dois não irmãos. entra nas cidades, né? A gente assim Só mas passa. Às vezes mas vem são de cidades muito corrida. lindas. Ivoti, Dois Irmãos, Picada Café, Exatamente. Morro Reuter. É a rota romântica, né? Aham. Cidades lindíssimas ali, vai encontrar. E aí eu digo assim, né? Às vezes a gente passa e não para pra olhar a cidade. Pra conhecer. Isso aí. E aí, então, estamos seguindo no projeto. Mas, assim, o ser visto para ser lembrado, né? Justamente nesse sentido, para que a gente se divulgue, seja o próprio influenciador, né? Da sua própria marca. E, enfim, colocar o que a gente tem para falar para fora, né? Como eu fiz a crítica ali pro pessoal dos comentários, né? Que colocaram aquilo, mas não falam sobre a cultura gaúcha. Então é ter a coragem, né? De não só criticar aquele que faz, Mas de fazer também. Isso é porque as pessoas é mais fácil criticar do que apoiar. Isso aí. Sabe? É muito mais fácil lá falar, sabe? Criticar. Mas não, e tá aí o apoio. Ninguém apoia. Ninguém vai. Como tu falou, tu foi lá e fez o vídeo, falou. Aí o pessoal, veja, né? Apoiar, vai que legal, é isso aí. Não, foram lá e desceram o sarrafo. É só crítica. E sabe que eu digo assim que a gente tem que também ter muita humildade pra reconhecer, né? Por exemplo, eu não sei, não. Mas ninguém nasce sabendo, Isso não sabe aí. de tudo, né? Aí eu digo assim, pra mim não era um hábito na minha casa dizer obrigado e parar de tomar o chimarrão. E qual é o mal que tem isso? Pois é. É um crime? Ou é a regra? Onde é que a a gente, regra? a Onde gente tá não, escrito? a gente não tem um manual de instruções de Pois como é. ser gaúcho, Pois é, né? mas tem uns que adoram Mas querer, tem sabe, uma galera, determinar como é que tu tem que usar. uma galera que acredita. Sabe? Assim, a boina, a bola. E aí existe essa competição de quem é mais gaúcho que quem, né? Porque se tu é de Porto Alegre, tu é o gauchinho da capital, daí é um gauchinho de apartamento. Ah, se tu é da serra, né? Ah, tu é aquele campeiro que vai, né? Ah, tu é da fronteira, tu é lá do sul, das missões, né? Região central. Aham. Mas o Rio Grande do Sul ele é rico em todas as regiões. É rico em todas as regiões. Ninguém precisa ficar se degladiando pra saber quem é mais gaúcho, quem não é, pois é, porque... Sabe? Isso aí não agrega. Não agrega pra nossa cultura, essa disputa, sabe? Exatamente. Ela estraga, porque todo mundo tem a sua cultura de cada região. E é linda de cada região a cultura. Não precisamos ficar nós aqui se peleando. Ai, não, olha só, o fronteiro é mais gaúcho do que o serrano. O pessoal da região central é menos gaúcho que os missioneiros. Não precisamos disso. E Júlia, a gente tá se encaminhando já pro final e eu queria te perguntar assim, uma palavra que te definia
como pessoa e como empreendedora, assim? Uma palavra que me defina. Uma frase que uma seja. frase. Que eu falo bem pouco. Sério? Mas, Capaz nem percebi, né? Mas eu acho que a palavra mesmo é consistência. Todo dia fazer um pouquinho, sabe? Porque a minha rotina ela é extremamente corrida. Até hoje de manhã, por exemplo, antes de estar aqui, eu fiz 2 audiências. Aí saí mais cedo, fiz as audiências. a mulherada Não pela me cara. pegar no caminho, né? Porque daí por causa da internet e tudo mais. E aí, então, é uma rotina extremamente corrida que nos impossibilita de simplesmente estar fazendo qualquer coisa a qualquer hora. Então tem que ser algo muito regrado. Por exemplo, eu separo meu final de semana para fazer todo o conteúdo da Estampa Matreira durante a semana. Na segunda-feira eu faço todo o conteúdo do escritório, né, da rede social. Então eu acho que a minha principal qualidade é essa, sabe? De conseguir fazer um pouquinho por dia, essa consistência mesmo de não parar. Porque no final é um montante. Exatamente. E conseguir, porque uma vez eu pensava que fazer um pouquinho por dia não era suficiente. Só era suficiente quando eu tirava o tempo para conseguir fazer tudo. E aí hoje eu consigo enxergar essa riqueza do fazer um pouquinho por dia, sabe? Então acho que essa é a palavra. Muito bonito. É isso aí. E qual é a mensagem que tu deixa pra mulherada aí que tá na batalha, na luta todo dia? Porque a gente sabe, né, que o mulherio tá sempre correndo. Qual é a tua mensagem? Não se deixem ser menosprezadas por homens. Como diz a minha estagiária, são homens, né? Exatamente. Tem uma amiga minha que diz é homem fazendo omisse. Fazendo omisse, né? Isso aí. Bem assim. Mas é se reunir com outras mulheres, é buscar essa rede de apoio, se reunir com outras empreendedoras, com outras mães, com outras esposas, com outras mulheres que tenham se conectar, ter uma rotina, se conectar com pessoas que têm rotina parecida com a sua, para entender que na verdade não é só a sua vida que não tá dando 100% certo o tempo inteiro. E não desistir, porque o mundo precisa cada vez mais mulheres à frente de negócios, mais mulheres à frente de suas vontades e do tradicionalismo. Mulheres, né? Então, hoje tem muitas mulheres que estão à frente de vários setores, né? Cresceu muito. É isso aí, né? A mulher, ela pode, ela consegue. Como tu disse, ela nunca deixa ser menosprezada, né? Isso aí. Não, ocupa teu espaço. Exato. Com respeito, dignidade, né? E sempre tendo certeza de que tu precisa estudar, te preparar, saber o que tu tá fazendo, porque a gente também não pode simplesmente acreditar que consegue e não se preparar pra estar lá. Porque senão a gente dá margem pra que nos menosprezem, né? Isso aí. Então tem que ser com consciência. Estudar, se fortalecer, estar preparada para o desafio. Aí deu. É isso aí. Aí ninguém segura. E o conhecimento ninguém te tira, né? Ninguém. Esse vai embora Com a gente. Pois, Júlia, querida, gratidão por ter vindo, né, participar do podcast de Guria pra Guria, a Estampa Matreira como nossa, né, patrocinadora. Tu tem que falar um pouco da tua trajetória, tanto pessoal quanto profissional, né, da tua veia empreendedora, inspirar outras mulheres, que é importante, uma guria com 28 anos já, né, já é formada há 6 anos, 6 anos, né? advogada. E tá aí firme e forte, sendo referência para outras mulheres. Né? Então, gratidão, muito obrigada. E o que tu precisar, sabe que pode contar com a gente, que a gente tá aqui sempre para se ajudar, fortalecer, ter a sororidade. Isso. A gente adora falar, mas a gente pratica. A gente não Inclusive, nesses teus conteúdos, o que quiser fazer com a Lab, com a gente aceita nas páginas todas lá, fica bem à vontade. Pra gente alcançar mais pessoas. Porque o discurso é muito bonito, mas a gente tem que praticar. É isso aí. E a gente pratica muito, a gente sempre tá com a mulherada. Tem mulheres que entram pra gente pra ajudar, a gente ajuda, a gente é bem parceiro. É isso aí. Muito obrigada, então. Conta com a gente te admira e principalmente é muito grata, né, a tua boa vontade de também nos estender a mão, né, que a gente sabe que
quando a marca tá no início, a gente sempre compreende que não dá pra abraçar o mundo com os nossos 2 braços, né? Mas tu foi uma dessas pessoas e com certeza é muito importante e muito especial pra gente. Com certeza. Eu digo que a gente deve fazer, pelo menos isso é algo que eu acredito e é muito meu, de fazer pelos outros aquilo que eu gostaria que fizessem por mim. Então, quando a gente consegue estender a mão pra... O meu avô tem uma frase, essa é muito boa, ele diz assim: eu prefiro muito mais ajudar do que ser ajudado. Aí a gente pensa, nossa, mas, né, até meio rude essa frase, parece, né? E ele diz assim, não, é porque se eu posso ajudar, se eu estou ajudando é porque eu posso. É porque eu tenho essa condição. Às vezes é com uma palavra, um abraço, às vezes é com um dinheiro, às vezes é com uma atenção, às vezes é fazendo alguma coisa. E ele diz assim, se eu tô ajudando é porque eu tenho essa capacidade de ajudar. E se eu tenho essa capacidade de ajudar, por que eu não vou fazer se amanhã pode ser eu que esteja precisando dessa ajuda? Então, esse incentivo e acreditar nos outros, eu aprendi muito com ele, levo muito comigo e assim, apoio negócios que estão iniciando, assim como fui também muito apoiada. E acredito que a gente tem que dar as mãos e seguir as todos conexões, juntos. né? Isso Como aí. que ninguém faz nada sozinho. Porque assim, de fato, existe espaço para todo Com mundo. certeza, não precisamos se degladiar aqui ou querer puxar o tapete um do outro, um da outra, não precisa disso. Sabe? É se ajudar, porque quanto mais mulheres se ajudarem, se fortalecer, mais cresce. Mais cresce a mulherada. Em todos os setores, não estou falando só no espaço, é de todos os setores. E eu fico muito, muito feliz com esse convite de vocês, muito feliz mesmo, muito lisonjeada. E acredito que o projeto de vocês com certeza vai ter uma continuidade muito bonita, porque esse apoio que vocês dão e esse lugar de fala que vocês dão para as mulheres é muito, muito importante. E todo mundo, e digo isso também como uma telespectadora do podcast, gosto muito de assistir e acredito que todas as mulheres também gostam. E muitas garanto que também querem um dia estar aqui sentadas. Com certeza. E quem tiver amigas para indicar e querem participar do podcast de Já entra em contato. Isso, nos chame no direct do Instagram. Que a Claudinha organiza tudo. Daí eu chamo, a gente conversa e vem sentar aqui na bancada com a gente e falar da sua história. Porque é sempre bom, guria, trazer a mulherada que vem falar sobre o seu trabalho. Aí às vezes falam assim, eu não tenho nada pra falar. Sempre tem. Sempre tem. Nunca se menospreze, né? Isso aí. Isso aí. Certo, Muito obrigada, pessoal. gente. Até o próximo. Beijos. Beijo. De sanga com a força de uma tormenta, a trança de um laço que nossa história sustenta, no mate todo o calor de um abraço, de guria pra guria.